Oi, lindíssimos e lindíssimas! Vamos lá? Mais uma aulinha. Preparadinhos? Vamos, que nós temos que aprender e muito, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos continuar falando sobre algumas questões que estão ancoradas, né, relacionadas a um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Aliás, quero avisar que como nós estamos fazendo essas questões aqui, né, estamos resolvendo essas questões, eu vou gravar um vídeo sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, tudo bem? Fiquem aí, é uma promessa. Eu sempre cumpro, às vezes demora um pouquinho, mas cumpro. Tá bom, moçada? Então vamos lá. Rapidinho para nossa primeira questão. E olha o texto. Acompanha aqui comigo. Leia atentamente o trecho literário a seguir, extraído de um dos romances do escritor brasileiro Lima Barreto, para responder às próximas questões. Então vamos lá. É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério do que querer mascará-la em explicações que a nossa lógica comum, cotidiana, do dia a dia, repele imediatamente, e para as quais as justificações com argumentos de ordem especial não fazem mais do que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder. Você fala assim, nossa, prof, que texto difícil. Veja, é um texto difícil sim. Tá? Em resumo, ele quis dizer o seguinte, ó, quando ele fala que é mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, tá? Esconder, né? Não dizer, preferir não falar do que começar a dar explicações mirabolescas aí. Essa mirabolesca é um neologismo, uma coisa que eu criei agora, né? Cheio de sei lá, de coisas esquisitas, de explicações meio doidas, né? Porque fica pior, tá? Então é melhor colocar a ignorância no mistério, né? De não saber, não se sabe, ninguém sabe, enfim, né? Vamos ver então o que é que se perguntou a respeito desse trecho. Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor, lembrando que interpretação de texto, a interpretação deve ser feita a partir dos dados, dos fatos, dos elementos que existem no texto, tá? O que você interpretar deve estar dito no texto, ou de maneira implícita ou explícita, ou seja, de maneira clara ou nas linhas, nas entrelinhas, mas deve estar escrito no texto. Nada de extrapolar a interpretação. O que é extrapolar, prof? É falar o que não está escrito, né? É dizer o que não está escrito. Isso é erro. Erro mesmo. E você não deve fazer. Então, preste atenção ao que está escrito. Vamos lá. O texto argumenta que o povo simples é incapaz de compreender explicações complexas. Será que ele fala isso? Vamos lá. B. Denuncia a fragilidade da chamada lógica comum, tão suscetível ao erro. O que você acha? Elogia a capacidade de certos oradores de convencer o seu público-alvo. Tece uma crítica ao costume de fingir saber o que de fato não se sabe. Veja lá, o que você acha que é? Fizeram a questão? Resolveram? Então vamos voltar. Olha só. Ele argumenta que o povo simples é incapaz de compreender explicações complexas. Aí você vai fazer o quê? Você vai voltar para o texto e você vai ver se em algum momento ele se refere ao povo simples, se ele chama o povo de ignorante, se em algum momento ele diz isso aqui que essa questão A, essa alternativa A está dizendo. Ele não diz isso, tá? Por isso que eu digo sempre, vá ao texto, leia e releia e preste atenção às palavras. Você não pode atribuir alguma informação ao texto que não foi dita por ele. Em momento algum, aquele trecho falou isso aqui. Então, isso aqui está errado. Denuncia a fragilidade da chamada lógica comum, tão suscetível ao erro. Duas coisas que ele não fez aqui, né? Ele não denuncia a fragilidade da lógica comum, tá? E eu também não posso afirmar que ela sempre é suscetível ao erro. Nós temos o conhecimento empírico que existe muito na sociedade
Talvez as pessoas, né, a academia não nem concorde muito com o que eu vou dizer, tá? Mas muitas vezes a experiência nos leva assim a um aprendizado, só que é um aprendizado diferenciado daquele que o conhecimento, de onde vem o conhecimento científico, tá? É um conhecimento diferente, mas é um conhecimento empírico, que é válido e nem sempre é errado, aliás, muito pelo contrário. Então, nós também não podemos afirmar isso aqui. C. Elogia a capacidade de certos oradores de convencer o seu público-alvo. Não, ele faz exatamente o contrário, né? Ele não quer que as pessoas mintam, tá? Até porque não é mesmo do feitio, da personalidade do Major Policarpo fazer isso. Mas como você só tem aquele trecho para ver, né? Não, em momento algum ele faz algum elogio a isso, tá? E o D, que é até uma questão óbvia, né? Que tece uma crítica ao costume de fingir saber o que de fato não se sabe, né? Exatamente. Ele critica aquela verborreia, né, que alguns oradores usam para falar de algo que, na verdade, não sabem, tá certo? Então, neste caso, nossa letra correta, nossa alternativa correta é a D, tá? Vamos para a próxima? Força aí, gente. Força. Concentra aqui, tá? Força é do norte do Paraná, porque eu sou do norte, tá? Caipira, com orgulho. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica apenas palavras paroxítonas que aparecem no texto. Barbaridade! Você sabe, você lembra o que é uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona? Vou contar uma coisinha para vocês aqui, que talvez vocês não saibam. Em português, nós temos palavras acentuadas. Os acentos em língua portuguesa, eles existem na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba, tá? Então, se você só vai poder acentuar a palavra em língua portuguesa, se houver acento, nessas 3 últimas sílabas. Ai, professora, mas eu já vi tio. Pois é, mas tio não é acento, né? Tio é um sinal de nasalização, tá? Quando você tem que falar mais com o nariz do que com a boca. Então, não tente freneticamente, por exemplo, né? Freneticamente. Tem gente que coloca acento no né. Não tem, não existe em língua portuguesa acento que não seja na penúltima, última e antepenúltima sílaba. Tá bom? Beleza? Então não vamos mais errar, não vamos botar acento onde não tem, tá? Então vamos ver aqui as 4 alternativas que você tem. É acentuação isso aqui. A letra B, comum, repele, especial. Letra C, lógica, ignorância, explicações. E a letra D, decente, argumentos, ordem. Qual dessas alternativas tem apenas palavras paroxítonas? Pensem lá. Pensaram? Responderam? Pois é. Então, olha só. Você tem que analisar a palavra querer, fazem e poder, tá? Querer é uma oxítona, fazem é uma paroxítona e poder é uma oxítona. Comum, oxítona, repele, paroxítona, especial, oxítona. Lógica, proparoxítona, ignorância, paroxítona, explicações, oxítona. Letra D, decente, paroxítona, argumentos, paroxítonas e ordem, paroxítona, tá? Então, nós temos a letra D. A correta é a letra D. Beleza? Então, vamos lá. Nossa próxima questãozinha, nossa questão 3 dessa aula. No trecho que a nossa lógica comum cotidiana de dia a dia repele imediatamente o pronome que retoma no texto a palavra. O que você tem que fazer aqui, pessoal? Como a questão trouxe apenas do que para frente e ele quer saber a qual palavra esse que está se referindo, você tem que voltar ao texto, tá? Não adianta ficar focado aqui só nessa questão e não analisar o texto,
tá? O que é um pronome relativo. O pronome relativo sempre se relaciona, tá? Se refere a uma palavra que veio antes, que foi citada anteriormente, tá? Ó, que a nossa lógica comum cotidiana do dia a dia repele. Então, vamos voltar ao texto. Eu vou lá voltar o texto com vocês. Peguem lá que vocês têm na descrição, tá? Olha lá. É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério do que querer mascará-la em explicações que a nossa lógica comum cotidiana de dia a dia repele imediatamente, tá? Eu já sei qual é, eu espero que você saiba também, tá? Veja aí a qual palavra esse que se refere. Explicações, ignorância, justificações e mistério. Veja lá. Já conseguiram? Então tá bom. Olha só, se você voltar ao texto, como nós vamos voltar agora, e eu já vou dar a resposta, nós vamos ver que esse que se refere a explicações. A correta é a letra A, mas eu vou voltar com vocês. Olhe lá. É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério do que querer mascará-la em explicações que a nossa lógica comum, tá? Então, esse que está se referindo à palavra que veio anterior a ele, explicações. Professora, ela sempre vinha assim exatamente antes do que? Não, nem sempre, tá? Ela pode vir umas 2, 3 palavras antes, depende muito do formato, de como a pessoa escreveu, tá? Ela não vem sempre, não, mas geralmente tá ali antes do pronome relativo, antes dele. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, essa foi mais uma aulinha do português para concursos. Não se esqueça de se inscrever no canal, se gostar do canal, se precisar dessas informações, né? De acionar o sininho aí para você receber o aviso de quando eu publico novos vídeos, né? E de compartilhar, se gostar. Tá bom, pessoal? Salvem a professorinha, por hoje é só. Beijo, tchau!